Há mais de 2000 anos, 12 homens comuns ouviram uma voz que mudaria suas vidas para sempre. Eles viviam entre redes de pesca, impostos e rotinas simples em cidades como Cafarnaum e Jerusalém. Mas quando Jesus de Nazaré os chamou, tudo mudou. Cada um deles carregava dúvidas, sonhos e fraquezas, mas também uma coragem que ainda não conheciam. Você já se perguntou como homens simples podem mudar o curso da história? E como uma vida dedicada à fé pode inspirar milhões? A resposta está na escolha de seguir o caminho, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Simão Pedro, um pescador impulsivo, foi chamado para ser a rocha. André, seu irmão, abandonou redes e tranquilidade para seguir Cristo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, deixaram suas embarcações e se tornaram testemunhas de milagres, inclusive da transfiguração. Mateus, coletor de impostos, trocou moedas por mensagens de esperança. Cada apóstolo ouviu o convite: sigam-me. Mas o chamado não era apenas para ouvir, era para agir. Eles aprenderiam sobre milagres, perdão e fé. Testemunhariam a ressurreição, enfrentariam perseguições e pagariam um preço alto por espalhar a mensagem de Jesus. Desde o primeiro dia, Jesus os preparou para mais do que apenas pregar. Ele os ensinou sobre amor, paciência, coragem e a necessidade de permanecer firmes mesmo diante da morte. Era o início de uma jornada que transformaria não apenas a vida deles, mas a história de toda a humanidade. Enquanto seguimos suas trajetórias, veremos que cada passo foi marcado por desafios, traições e milagres. Mas, acima de tudo, mostraremos como o sacrifício desses homens comuns estabeleceu as bases da fé cristã que conhecemos hoje. Você está pronto para descobrir o preço da fé e a coragem de homens que mudaram o mundo por amor a Cristo? Simão Pedro, chamado de a Rocha, era impulsivo, cheio de fé, mas também de dúvidas. Ele negou Jesus 3 vezes na noite da prisão, mas após a ressurreição, se tornou a liderança central da igreja primitiva. Pregou em Jerusalém, enfrentou o desprezo das autoridades e, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, recusando morrer da mesma forma que seu mestre. Seu martírio se tornou símbolo de coragem, fé e arrependimento, lembrando que a verdadeira força está na perseverança diante da adversidade. André, irmão de Pedro, seguiu um caminho igualmente heróico. Depois de testemunhar os milagres e ensinamentos de Jesus, viajou para a Grécia e outras regiões do Mediterrâneo, pregando a mensagem de Cristo. Ele foi condenado à crucifixão em uma cruz em formato de X, acreditando que não merecia morrer exatamente como Jesus. Durante 2 dias continuou a evangelizar, mostrando que a fé verdadeira se mantém firme, mesmo nos momentos finais. Seu legado permanece até hoje, com a cruz de Saltaire, tornando-se um símbolo nacional na Escócia. Esses 2 apóstolos demonstram que o compromisso com Cristo exige coragem e resiliência. Pedro, que começou negando seu mestre, transformou-se na pedra fundamental da igreja. André, com humildade e fé, espalhou a mensagem de Jesus em terras estrangeiras. O que significa estar disposto a enfrentar a morte por aquilo em que você acredita? Pedro e André nos mostram que fé e coragem não dependem da força física, mas do coração entregue a Deus. Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Tiago Maior, estava entre os discípulos mais próximos de Jesus. Presenciou momentos únicos como a transfiguração e esteve ao lado de Pedro e João em acontecimentos cruciais. Após a ressurreição, dedicou-se à pregação em Jerusalém. Porém, sua fé chamou a atenção do rei Herodes Agripa I, que em 44 d.C. ordenou sua execução. Tiago tornou-se o primeiro apóstolo a ser martirizado, selando sua fé com coragem inabalável e inspirando gerações futuras a permanecerem firmes diante da perseguição. João, o amado discípulo, destacou-se pelo cuidado que recebeu de Jesus, inclusive sendo confiado à proteção da Mãe de Cristo. Diferente dos demais apóstolos, sua vida não terminou em martírio. Exilado na ilha de Patmos, sob o reinado de Domiciano,
João recebeu visões proféticas que se tornariam o livro da revelação. Após a morte de Domiciano, retornou a Éfeso, continuando a ensinar e fortalecer a igreja primitiva até uma idade avançada. Sua longevidade permitiu que a sabedoria de Cristo fosse transmitida com profundidade, deixando um legado duradouro para toda a cristandade. Mateus, o ex-coletor de impostos, encontrou em Jesus uma nova missão. Apesar de ter sido rejeitado por sua profissão e por seu povo, dedicou-se a registrar os ensinamentos de Cristo no evangelho que leva seu nome. Missionário em regiões como a Etiópia, Mateus enfrentou hostilidade de líderes locais, mas continuou a pregar. Segundo a tradição, ele foi martirizado enquanto conduzia um serviço religioso, provando que mesmo os mais improváveis podem se tornar instrumentos poderosos na obra de Deus. Tiago, João e Mateus nos ensinam que a fé verdadeira é vivida através de coragem, perseverança e dedicação, mesmo diante da morte. O que você faria se tivesse que escolher entre a própria vida e a mensagem de Deus? Judas Iscariotes, discípulo de confiança, caminhou lado a lado com Jesus, testemunhando milagres e aprendendo seus ensinamentos. Porém, sua ambição e desespero o levaram a trair o mestre por 30 moedas de prata. Na noite do Getsêmani, o beijo de Judas marcou o início da prisão de Jesus e o começo de um evento que mudaria a história da humanidade. Ao perceber a gravidade de seu ato, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas foi rejeitado. A culpa consumiu sua mente e coração, levando-o a um fim trágico. De acordo com Mateus 27:5, ele se enforcou, e o campo comprado com suas moedas ficou conhecido como Campo de Sangue, uma lembrança eterna da consequência da traição. A história de Judas serve como um alerta poderoso sobre escolhas e arrependimento. Ele é o único apóstolo cujo caminho terminou na desesperança, mostrando que nem todos que caminham próximos de Cristo permanecem fiéis. Mas sua narrativa também reforça a importância de discernir, permanecer vigilante e valorizar a graça divina que pode transformar vidas. Judas nos lembra que a traição e o erro têm consequências reais, mas ao mesmo tempo nos desafia a escolher a fidelidade e a obediência a Deus, mesmo diante das tentações e pressões do mundo. Pedro, chamado também de Simão, era pescador quando Jesus o escolheu, transformando-o em um líder destemido. Ele foi testemunha de milagres, transfigurações e momentos íntimos ao lado de Cristo. Mas nem mesmo ele estava imune ao medo. Na noite da prisão de Jesus, Pedro negou conhecer o Mestre 3 vezes, cumprindo a profecia de que antes do galo cantar, ele o negaria. Após a ressurreição, Pedro encontrou-se com Jesus às margens do lago de Tiberíades. Ali, Jesus lhe deu 3 perguntas. Simão, filho de João, você me ama? A cada sim, Pedro recebeu a missão de pastorear o rebanho de Cristo, sendo restaurado e confirmado como a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. João 21:15-17. Pedro dedicou sua vida a pregar a mensagem do Evangelho, mesmo diante de perseguições e ameaças. No ano 64 d.C., após o grande incêndio de Roma, ele foi preso durante a perseguição de Nero aos cristãos. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu sacrifício se tornou símbolo de fé inabalável, coragem e liderança espiritual. Até hoje, Pedro é lembrado como o primeiro Papa e a rocha da Igreja, um exemplo de redenção e perseverança para todos os seguidores de Cristo. A trajetória de Pedro nos ensina que falhas não definem nosso destino. Com arrependimento, fé e obediência, podemos ser restaurados e cumprir propósitos que impactam gerações. André, irmão de Pedro, era pescador e discípulo precoce de João Batista antes de seguir Jesus. Ele foi um dos primeiros a reconhecer Cristo como o Messias e trouxe outros, incluindo seu próprio irmão, para conhecer o Salvador. Sua fé era silenciosa, mas firme, e seu coração sempre buscava levar a mensagem de Jesus a todos que encontrava.
Depois da ascensão de Cristo, André viajou para regiões distantes, incluindo a Grécia, espalhando o evangelho em cidades pagãs. As autoridades locais viam seus ensinamentos como ameaça, pois muitas pessoas se convertiam à fé cristã. Por isso, ele foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, André foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André, em Patras. Ele pediu para não ser crucificado da mesma forma que Jesus, demonstrando humildade até no último momento. Durante 2 dias, continuou a pregar e encorajar os fiéis até expirar. O legado de André permanece vivo até hoje. Na Escócia, a Cruz de Santo André se tornou símbolo nacional, e seu martírio inspira cristãos a viverem com coragem, fidelidade e dedicação ao chamado de Cristo. A história de André nos lembra que fé verdadeira não teme obstáculos. Mesmo diante do sofrimento e da morte, a missão de proclamar o Evangelho deve ser priorizada. E cada ato de coragem ecoa para gerações futuras. Tiago, filho de Zebedeu, era um dos discípulos mais próximos de Jesus, fazendo parte do círculo interno junto com Pedro e João. Ele testemunhou milagres, a transfiguração e esteve presente nos momentos mais íntimos do ministério de Cristo. Após a ressurreição, Tiago dedicou-se a pregar em Jerusalém, espalhando a mensagem do Evangelho mesmo diante do crescente ódio e perseguição às comunidades cristãs. Sua fé firme chamou a atenção das autoridades, e em 44 d.C., o rei Herodes Agripa decidiu que ele seria o primeiro apóstolo a sofrer martírio. Tiago foi preso e executado por decapitação. Sua morte marcou o início de um período sombrio de perseguições, mas também solidificou a coragem dos primeiros cristãos. Segundo tradições, um dos carrascos que o condenou ficou impressionado com sua fé e acabou se convertendo, mostrando que mesmo a morte de um servo de Deus podia gerar novas sementes de fé. O legado de Tiago é lembrado até hoje, especialmente na Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha, onde acredita-se que seus restos foram miraculosamente transportados, tornando-se um local de peregrinação mundial. Tiago nos ensina que o primeiro sacrifício muitas vezes abre caminho para a fé de outros. Seu martírio mostra que a fidelidade a Cristo transcende medo, dor e injustiça, deixando um exemplo eterno de coragem e devoção. João, chamado o Amado, era o discípulo que Jesus confiou com o cuidado de sua mãe enquanto estava na cruz. Diferente dos demais, João teve uma vida longa, marcada não pelo martírio, mas pelo testemunho fiel e pela escrita inspirada. Após a ressurreição, ele dedicou-se a espalhar o Evangelho por toda a região romana, fortalecendo comunidades e ensinando sobre o amor e a paciência de Cristo. Porém, sua fé o tornou alvo das autoridades. Durante o reinado do imperador Domiciano, João foi preso e levado à ilha de Patmos, onde enfrentou perseguição e solidão. Foi nesse exílio que recebeu visões extraordinárias, descritas no livro da Revelação, oferecendo profecias sobre os tempos finais e instruções espirituais às primeiras igrejas. Sua mensagem não apenas inspirou aqueles que o ouviram, mas permanece como guia espiritual até hoje. Após a morte de Domiciano, João retornou a Éfeso, continuando seu ministério e vivendo até a idade avançada, provavelmente por volta do ano 98 d.C. Ele se tornou um exemplo de perseverança, mostrando que a missão de um apóstolo nem sempre termina em martírio, mas também pode se manifestar em fé resiliente e obra duradoura. João nos lembra que a fidelidade a Deus pode se expressar de diferentes formas: na resistência diante da perseguição, na escrita de verdades eternas e na dedicação constante ao serviço divino. Seu legado prova que a luz de Cristo brilha mesmo nos períodos mais longos de provação. Filipe, um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, destacou-se pela profundidade de sua fé e pela coragem em levar o Evangelho a regiões hostis. Após a ressurreição, sua jornada missionária o conduziu até Frígia, na Turquia atual, e outras cidades da Ásia Menor, onde realizou milagres, ensinou sobre o reino de Deus e converteu muitos para a fé cristã.
Sua mensagem, porém, atraiu a atenção das autoridades romanas e dos sacerdotes locais, que viam sua influência como uma ameaça. Filipe foi preso em Hierápolis e condenado à morte. A tradição cristã relata que ele foi crucificado, possivelmente em uma cruz em formato de X, semelhante ao apóstolo André. Mesmo em meio à agonia, Filipe continuou pregando e convidando seus perseguidores a aceitarem o amor de Cristo. Após seu martírio, seguidores resgataram seu corpo e o enterraram em Hierápolis, onde permanece um testemunho silencioso de sua dedicação. O legado de Filipe se estende por séculos, mostrando que a fé inabalável não é medida apenas pelo tempo de vida, mas pelo impacto duradouro que se deixa na história e na alma das pessoas. Filipe nos ensina que a coragem de pregar a verdade e a disposição para enfrentar o perigo em nome de Cristo transformam comunidades e mantém viva a chama do Evangelho. O sacrifício dele prova que a verdadeira fé se manifesta na ação, mesmo diante de ameaças aparentemente insuperáveis. Bartolomeu, também chamado de Natanael, era discreto, mas sua devoção a Cristo foi extraordinária. Após a ressurreição de Jesus, ele levou o Evangelho a regiões distantes, incluindo Índia, Mesopotâmia e Armênia. Na Armênia, converteu o rei Polêmios e seu povo, mas enfrentou resistência feroz de sacerdotes pagãos e opositores do poder local. Segundo relatos, Bartolomeu sofreu uma das mortes mais brutais da história cristã. Foi torturado, esfolado e finalmente executado, sem jamais renunciar à fé. Sua coragem e fidelidade transformaram seu martírio em um símbolo de devoção total, inspirando cristãos por gerações. Tomé, conhecido como Dúvida de Tomé por questionar a ressurreição de Jesus, se tornou um missionário incansável. Ele viajou para os confins da Índia, pregando e estabelecendo comunidades cristãs onde ninguém antes havia ouvido falar de Cristo. Apesar de enfrentar opositores poderosos, Tomé manteve sua fé. Tradicionalmente, ele foi martirizado perto de Chennai, em uma caverna enquanto orava, mas seu legado sobreviveu, com a Igreja de São Tomé na Índia preservando sua memória até hoje. Bartolomeu e Tomé nos lembram que a verdadeira fé exige coragem, persistência e disposição para enfrentar o desconhecido. Suas vidas mostram que o Evangelho se espalha não apenas pelo conforto, mas pela ousadia de levar a mensagem de Cristo a lugares onde ele ainda não foi anunciado. Judas Tadeu, também chamado de Tadeus, viajou à Pérsia com Simão Zelote, pregando o Evangelho mesmo diante de reis e governantes hostis. Apesar das ameaças e perseguições, manteve-se firme, sendo martirizado com brutalidade por não renunciar à fé. Sua coragem se tornou símbolo de esperança para aqueles em situações desesperadoras, e hoje ele é venerado como o patrono das causas impossíveis. Judas Tadeu nos ensinam que o amor a Cristo e a perseverança na fé podem transformar vidas, proteger os vulneráveis e deixar legados que atravessam séculos. Suas histórias reforçam a importância de permanecer firme, mesmo quando o mundo parece conspirar contra a fé verdadeira. Os 12 homens que caminharam com Jesus, homens comuns como pescadores, cobradores de impostos e zelotes, deixaram um legado extraordinário. Cada sacrifício, cada martírio e cada viagem missionária foram marcas de fidelidade e coragem. Eles enfrentaram prisões, perseguições, execuções brutais e traições, mas nada disso apagou sua fé ou a mensagem de Cristo. Pelo contrário, suas vidas se tornaram alicerces da igreja primitiva, inspirando gerações a permanecer firmes diante da adversidade. O impacto de seus atos ultrapassou séculos e fronteiras. Roma, que uma vez perseguiu cristãos, tornou-se centro de fé. Lugares como Santiago de Compostela, Éfeso, Patmos e a Índia guardam a memória de seus legados e milagres. As escrituras, tradições e relíquias contam que a coragem desses homens transformou a história, mostrando que a fé verdadeira não teme dor, sofrimento ou morte. O mais importante que aprendemos com os apóstolos é que a verdadeira fé exige coragem, perseverança e amor inabalável. Eles nos lembram que cada sacrifício,
Cada ato de serviço e cada gesto de fé contribui para o plano de Deus no mundo. Suas histórias mostram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Cristo pode iluminar e transformar vidas. Olhe para suas próprias jornadas e desafios, que você possa encontrar inspiração na coragem dos apóstolos, lembrando que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Suas vidas nos mostram que a fé não é apenas acreditar em milagres, mas viver para ser um canal de amor, justiça e esperança. Se você se sentiu inspirado por essas histórias, reflita sobre sua própria fé. Compartilhe este vídeo, comente sobre o apóstolo que mais tocou seu coração e inscreva-se para continuar explorando a história da fé e dos milagres. Lembre-se, a luz sempre vence a escuridão, e cada ato de coragem e devoção constrói um legado eterno.